Olá, eu sou Karine Gonzaga e você está no podcast Política. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Hoje, a minha convidada é uma pessoa muito especial. Ela foi primeira-dama do estado de Minas Gerais e atualmente é vice-presidente do Instituto Terra Firme, Carol Pimentel. Olá, Carol, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço, uma honra para mim participar de um projeto tão especial. Carol, vamos começar falando do passado antes? Vamos. Da época que você era primeira-dama? Vamos. Bom, você ocupou uma cadeira que foi de Sara Kubitschek e de Risoleta Neves. Essa cadeira pesou em algum momento para você? Esse cargo pesou? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu falo muito pouco sobre isso, né? Mas para você, para o seu programa, falo com prazer. 10 anos se passaram, né? Eu acho que é o tempo, um bom tempo para a gente revisitar esse passado, né? Não sei se pesou, não sei se é esse o termo. Hoje, se você me perguntasse isso em 2018, final de 2018, quando o governo estava acabando, eu diria para você. Hoje, eu vejo como um aprendizado sem igual. Uma trajetória singular, né? Hoje eu já compreendo melhor. Você foi a mais nova, é ainda a mais nova primeira-dama, ex-primeira-dama do estado de Minas. Você sofreu muito preconceito em relação a isso? Em relação à idade, em relação ao gênero, ao fato de ser mulher? Eu acho que eu me cobrei muito. Minas Gerais é um estado extremamente conservador, extremamente tradicional na política, sabe? Então, eu era muito jovem mesmo, né? Mas eu sempre tive alma velha. Então, eu sempre tive muita responsabilidade. Eu nunca me afastei daquilo que eu sabia que eu estava numa posição importante, né? E ela não duraria para sempre, que era um período da minha vida, mas eu sabia que eu precisava cumprir alguns papéis. Então, eu acho assim, eu me cobrei muito. Em alguns momentos, eu acho até que eu tentava me envelhecer nos ambientes para me adequar, né? Porque já estava casada com um homem mais velho, isso já não é algo comum, né? As pessoas já... E eu também já tinha aquele... Mas aos poucos eu fui tomando mais segurança, né? Eu sempre tive muita segurança do que eu estava fazendo ali, da onde eu podia ir, daquilo que eu falava. Eu nunca me coloquei naquilo que eu achava que eu não podia estar, né? Que não era... Não, até aqui eu acho que eu consigo ir. Aquilo que é tarefa do governador, que é tarefa dos secretários, aquilo, eu não ia além disso. Então, eu acho que eu consegui, ao longo dos 4 anos, né? Foram 4 anos, eu fui ficando mais calma, assim, me adaptando àquela posição. Você presidiu o Servas, que é o Serviço de Assistência Social do Estado, né? Sim. Quando você chegou no Servas, o que você encontrou? Como é que foi a sua gestão? Você deu continuidade aos projetos que já existiam? Você criou novos projetos? Conta um pouquinho dessa sua gestão no Servas. Tá, ponto. Bom, o Servas, em primeiro lugar, foi criado pela dona Sara, né? Celino Kubitschek era governador do estado, ela tinha um projeto chamado As Pioneiras Sociais, e foi ao lado do palácio, tanto que o prédio do Servas é atrás do Palácio da Liberdade, né? A casa, e tá lá a casa histórica, né? Pertence ao patrimônio histórico do estado. Então, todas as mulheres que vieram depois da Sara deixaram a sua marca, né? Cumpriram o seu papel. Tinha a ver com o momento político, contexto político da época, né? O momento econômico do estado, as necessidades daquele momento, tem a ver com o perfil pessoal dessas mulheres, né? Da equipe que ela traz. Então, quando eu cheguei, primeiro que já tinha muitos anos que uma primeira-dama não ocupava aquele lugar, porque os governadores anteriores não tinham se divorciado, né? Não estavam casados naquele momento. Então, as mulheres que ocuparam aquele espaço foram as mulheres indicadas, né? Na verdade,
um período pequeno de meses, quando o governador Anastasia saiu do cargo para concorrer à reeleição, o vice-governador indicou a esposa, né? Então, nesse caso, sim. Mas foi um período muito curto de tempo. Então, as que ocuparam nos últimos 20 anos, né, não foram as esposas. Então, eu voltei para esse papel que era histórico. E eu entendi, naquele momento, que o interior do estado, que é muito grande, são 853 municípios, estava muito afastado das atividades do Servas. O que o Servas fazia estava muito concentrado em Belo Horizonte, na região metropolitana, né? Então, eu resolvi abrir o Servas para as instituições, porque eu entendi que o papel do Servas era de apoiar outras instituições sociais. O Estado, Minas Gerais, tem a segunda maior rede de instituições privadas, de organizações privadas do Brasil. Hoje São Paulo é Minas Gerais. Então, a gente, assim, é uma demanda contínua. Enorme também. Enorme. Pelo tamanho do Estado. Mas Mas um ponto que você tocou das ex-primeiras damas, eu queria saber o seguinte, só para ficar claro para as pessoas, o cargo de primeira-dama, é assim que a gente pode chamar, né? Um cargo, não é um cargo público, ele não é remunerado, é uma indicação do presidente, no caso, ou do governador, né, que indica a sua esposa para assumir os projetos sociais do Estado ou do país. E, às vezes tem gente que não sabe, né? Acha que vocês recebem salário por isso, né? E vai muito mais da vontade pessoal, não é isso? Exato. E como voluntária, né? Eu sou jornalista de formação. Naquele momento entendi que eu não podia exercer a minha profissão, né? Então eu encerrei a minha empresa naquele período e exerci uma atividade voluntária. Então, como presidente do Servas, eu era voluntária. E aí, quando o governador ou o presidente, ele não é casado, quem que assume esse papel? Ele indica a pessoa que ele quiser, tá? No caso do ex-governador, a própria irmã, pode ser um parente, pode ser um secretário, pode ser, enfim, pode ser a esposa do vice, né? Não tem uma regra. O que tem é tradição. E você deu continuidade a algum projeto e criou outros? Como é que foi? Dei continuidade, revisitei alguns, mas criei muitos. Então, a gente começou com um apoio a ações emergenciais. A gente tinha ali ações emergenciais para os estados, que é doação de cesta básica, um apoio muito grande da Defesa Civil, né, do Estado mesmo. E a gente criou projetos. E aí, em várias áreas. Criou um projeto de apoio a gestantes. Eu estava num momento muito importante da minha vida que em 2015, eu estava grávida da minha filha, da Maria Fernanda. E quando eu estava grávida, eu comecei, para você ter uma ideia, em um projeto que é o Água Vida, muito especial para mim. E a gente teve acesso a um recurso, apresentamos um projeto para o Ministério Público de Minas Gerais. Tinham um fundo, eles tinham um recurso que eles precisavam de projeto. Nós apresentamos, foi aprovado para o interior do estado, para uma cidade a 800 quilômetros de Belo Horizonte. Como esse estado é grande. Extremo noroeste, duas cidades, uma chama Arinos e outra chama Formoso. 2 assentamentos rurais, sem acesso à água potável. Nossa. Então, você não tem, assim, ideia de você chegar numa cidade. Eu não estou falando de sertão, eu não estou falando do Vale do Jequitinhonha, que as pessoas conhecem mais, do norte mesmo. Estou falando de cidades no noroeste do estado. Tá? Não é tido como a região mais pobre, mas uma gente esquecida. Eu acho que a gente nunca imagina que existe, né, gente sem água, as necessidades, na verdade, pouca reais, gente conhece o Brasil real, né? Então, você pôde viajar pelos municípios. Sim. E o que você viu? O que você conta de Minas Gerais, sem ser essa parte bonita que a gente conhece? sem comida, né? Sem a tradição das coisas boas. O que te chocou, assim?
Primeiro que é um estado maravilhoso, de uma diversidade incrível, assim, diversidade de sotaque, diversidade de influência. Então você tem uma parte de Minas Gerais que está mais perto do Rio de Janeiro, você tem uma parte que está mais perto da Bahia, você tem uma parte que está mais perto aqui de Brasília, né, até de São Paulo. Então muitas influências diferentes, né, sabores diferentes, temperatura diferente. E então eu vi coisas maravilhosas, um povo maravilhoso. Mas eu vi coisas como essa lá em Arinos e Formoso, mulheres que andavam 3, 4 quilômetros com uma lata d'água na cabeça, chegavam num rio, pegavam essa água e levavam para suas casas, porque não tinha acesso à água. E a mulher nessa posição de levar água para casa, né? Uma cena africana, uma cena, né? Não, ali no noroeste do Ou, estado. no mínimo, de um Brasil antigo, digamos assim, né? Atrasado, que a gente, exato, né? que a gente não imagina que ainda que tem isso, que é tem recente. Isso, Então, quando a gente identificou essa comunidade, e a gente identificou depois de muito diálogo, assim, que eu ouvia muito, eu gostava de conversar muito com as pessoas, então conversar com os deputados, que têm legitimidade para, né, eles conhecem o território, conversava com o Ministério Público, foi com eles, com o apoio deles que a gente conseguiu realizar esse projeto, e a gente levou um projeto que cria, instala cisternas para captação de água da chuva, e a gente percebeu que a gente precisava construir banheiro para essas pessoas. Elas não tinham. Então eu fui 2 ou 3 vezes lá. Na primeira eu estava grávida de uns 5 meses, 5, 6 meses, e é muito longe. Então, assim, eu ainda consegui, teve uma vez que eu vim para Brasília, e daqui a gente foi de carro para lá, sabe? Era mais perto vir para Brasília, mais perto ir para uma cidade de Goiás e depois subir estrada de terra, muitas horas, enfim. Mas assim, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Lá em Arinos, quando eu vi aquelas pessoas reunidas, porque a gente estava inaugurando as primeiras cisternas, os primeiros módulos sanitários. E assim, e é importante contextualizar, porque passaram 10 anos e aí a gente vai esquecendo alguns detalhes. Mas tem uma coisa que é importantíssima. O Brasil vivia a maior crise institucional e política dos últimos 50 anos, pelo menos. Né? O impeachment, a gente ex-presidentes presos, né? Ações policiais, a criminalização da política, com efeitos até hoje, você sabe bem disso. Então, naquele momento, perceber a vida real das pessoas, aí você para e pensa, bom, então eu acho que é por isso que eu tô aqui. Como é que era chegar em casa com essa outra realidade, dormir, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, você ficava remoendo o que você via? Como é que era isso? Porque aí você chega na sua casa, você tem água potável, que você acha que é o básico para um ser humano ter, energia elétrica, né? Enfim, como é que era isso? Gera uma ansiedade de realizar, né? Gera uma ansiedade. Então, era um momento da minha vida que eu tinha muita energia, né? Estava grávida, e a gravidez, eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Eu continuei trabalhando, depois, quando eu tive a Maria Fernanda. Em seguida, eu continuei trabalhando, voltei rápido. E eu me lembro, você falou assim, a gente tem tudo, né? Tem muitos privilégios. Primeiro você realiza isso de uma vez por todas, os seus privilégios. Você vê o quanto você, com o diálogo e com a capacidade de diálogo, assim, que só a política te dá, essa conexão com várias pessoas diferentes, com vários setores diferentes, é assim que você chega na solução de um problema. Porque os problemas do Brasil são complexos. Não tem solução fácil. Isso que você está falando é super importante, porque acaba sendo o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, né? Sim. Essa conexão de várias entidades, de várias instituições, de várias pessoas, né? A gente tem influencers, celebridades, enfim, gente pública que tem algum poder, que seja de imagem, que seja aquisitivo, e está ajudando nessa rede, né?
Uma pessoa não faz sozinha. Não faz sozinho. Então, aí foi um aprendizado tão grande, porque você acha que você tem uma grande ideia. E você pode ter certeza que muitas pessoas tiveram excelentes ideias, né? Então você não precisa, a sua ideia não precisa prevalecer em todos os momentos. Pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro. A gente tentou fazer isso muitas vezes no CERN, muitos parceiros. Foi grandioso, assim. Você está falando do Rio Grande do Sul, eu vivi a tragédia de Mariana, por exemplo, né? Naquele momento, de novo, eu estava grávida, de novo, tudo aconteceu. Eu tinha, era 8 meses de gravidez, e foi em novembro de 2015, a gente recebeu a notícia da queda da barragem, e naquele momento, o Brasil não sabia o que fazer com aquilo. Era o primeiro acidente, né, que envolvia mineração num estado minerador, né? Um estado que não pode, em momento nenhum, criminalizar a mineração, ao contrário. Você tem que absorver, você tem que cuidar, né? De como que vai ser essa atividade para ela ter um impacto menor. Porque o Brasil, ele na verdade tem uma tradição, né? Ele espera as coisas acontecerem para poder ter uma solução. E não o contrário, né? Assim, é um pouco mais complexo do que isso, porque é um evento que o que eu acho que você está querendo dizer é o seguinte: a gente não está preparado, a gente nunca tem um plano de contingência para as tragédias, como ninguém teve para a pandemia. Sim, mas não só para as tragédias, né? Em vários cenários políticos, econômicos, enfim, eu acredito que as pessoas deveriam, assim como exigem que funcionários de uma empresa, por exemplo, sejam proativos, não fiquem só recebendo a demanda de trabalho e fazendo, eu acredito que os governos deveriam ter um plano de governo, né? E nesse plano de governo, prever, sim, situações e situações. Claro que tem coisa que não dá para prever, né? Mas você sabe que depois da pandemia, acho que, e agora, com essa tragédia no Rio Grande do Sul, e também é sem precedentes, né? Por conta das mudanças climáticas e os efeitos devastadores que as pessoas imaginavam que poderia ter, mas a gente passou muito tempo no Brasil comemorando, se vangloriando para o Brasil ter uma posição privilegiada e aqui a gente não ter desastres naturais, etc. O contexto agora é totalmente diferente, né? O que a gente viu é um estado devastado. Eu tenho, pelo Instituto Terra Firme, nós vamos ajudar o Rio Grande do Sul, né? Nós recebemos dinheiro de doação. Eu ainda não posso antecipar que a gente vai fazer um comunicado público, mas nós vamos fazer um apoio direto às escolas afetadas pela tragédia. Então, eu tenho tido reuniões com o governo do Rio Grande do Sul e outras entidades que estão, porque é aquilo que você falou, muita gente quer ajudar. O poder de mobilização, e aí eu estava falando sobre isso com Mariana, ali eu vi o poder de mobilização da sociedade civil, tá? Quando envolve mídia, especialmente, a exposição de mídia muito grande. Depois a gente teve outro acidente com Brumadinho, eu já estava fora do governo, mas eu trabalhei ali, fiz um apoio direto ao Instituto Inhotim, que estava bem ao lado, fica localizado em Brumadinho, né, em Inhotim, e está muito perto de onde aconteceu o rompimento da barragem. São 2 acidentes importantes, muitas vítimas. E agora o Rio Grande do Sul, esse aprendizado me leva para um outro olhar para essa tragédia, né? De conhecer muitos parceiros, de saber como que esses atores todos vão trabalhar, né? Assim, me colocar no lugar desses agentes de governo que estão vivendo uma tragédia sem precedentes, assim, né? Porque não é só a perda de material, né, da casa, dos seus objetos pessoais, enfim, né, a saúde mental. Então, né, a gente vai ter um problema de saúde mental gravíssimo. E as pessoas perderam famílias também, né? Perderam as pessoas, né, muitas vítimas, né. Então, seu maior desafio no Servas foi o rompimento da barragem de Mariana? Muitos desafios. Foi esse episódio? O episódio de Mariana, com certeza, muito, muito impactante.
Mas a gente teve outros, assim. Eu vou citar um péssimo. E foi um crime numa cidade que chama Janaúba, norte de Minas, que me abalou profundamente. E uma pessoa, um homem, tocou fogo numa creche. E ali, eu me lembro, eu fui quando a gente recebeu a notícia, e o governador teve que ir, né, junto com o secretário de saúde, levando remédios, tudo, porque é uma cidade pobre, cidade bem vulnerável, assim. Com o hospital mais próximo era Montes Claros, não conseguia receber tanta gente queimada. Então teve que levar muita gente para Belo Horizonte. E tinha um tratamento para queimados mais especializado. E eu lembro que eu consegui ir numa aeronave que estava levando medicamentos, uma aeronave do estado menorzinha e tal, mas que eles mobilizaram, né, todo o contingente de ajuda possível. E aí eu fui. E eu cheguei lá e, assim, realmente aquilo foi muito, muito difícil de lidar, mas ao mesmo tempo com muito aprendizado. E aí? Você tem que agir, né? Porque nessa hora também as pessoas esperam do poder público, de quem está nessa ponta, serenidade, né? E eu aprendi isso muito com meu marido, porque ele é a própria serenidade em pessoa. Então, nos momentos mais difíceis, eu vi muito equilibrado, né? Então, isso é de um valor, sabe, que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz nessa hora? Então, a gente, durante muito tempo, acompanhou essas famílias que estavam em Belo Horizonte e as famílias de Janaúba, né, com assistência direta, famílias que tinham nada e que ainda sofreram uma tragédia como essa, um crime como esse contra crianças. As famílias que estavam em Belo Horizonte receberam apoio, ficaram em casas de assistência, né? A gente ajudava com o que era possível, com alimentação, com a estadia e tal. Receberam tratamento, algumas crianças voltaram, depois outras, infelizmente, faleceram. Mas esse foi um episódio marcante. Terrível, né? Terrível. Ainda mais quando mexe com criança. E qual que você considera seu maior projeto? Aquele que você tem um carinho especial? Ai, são tantos. Olha, eu falei do Água Vida, muito importante. Posso falar do Carinho de Mãe, que é um projeto que agora a gente está reeditando lá para Salvador, para o Instituto Terra Firme, que é um apoio para as gestantes, é um curso para essas gestantes, com acesso à informação de qualidade. A mulher, quando está grávida, vai saber o que eu estou falando, assim, a primeira gestação especialmente, são muitas dúvidas, é muita mudança emocional e física dessas mulheres. Então, eu me lembro que eu fiz um curso como esse, que era de primeiros cuidados com os bebês e de apoiar na amamentação, antes, né, do parto. Então, a enfermeira falou, explicava várias coisas sobre a saúde da mulher, sobre a saúde do bebê, sobre os tipos de parto, os tipos de anestesia, né? Em muitos momentos os médicos desfazem os mitos, né? Porque os mitos acompanham a gente, né? Então, é assim mesmo? Será que eu cuido de um umbigo? Como que é cuidar do umbigo? Então, esse momento aí a gente tinha voluntários, os profissionais da saúde eram voluntários, ginecologista, obstetra, pediatra, dentista, psicólogo, nutricionista, todos eles participavam de um dia inteiro com essas mulheres para para dar essas informações, né? Uma palestra. E elas podiam tirar as dúvidas, né? O pediatra levava uma boneca, simulava uma situação ali de um bebê, com muita interação com elas e provocando mesmo essas dúvidas, falar um pouco da saúde da mulher, que às vezes esquece dela, acha que é só o bebê, que ela tem que cuidar só do bebê, mas ela tem que cuidar dela, né? Em primeiro lugar, né? É um projeto super interessante que você está falando, que, claro, se puder ser replicado para outros estados, né? Sim, é um projeto com capacidade de escalar, né? Eu sempre olho para os projetos
se eles têm capacidade de serem, se a gente tem capacidade de escalar o projeto para mais lugares e para mais pessoas, né? E me conta uma coisa, com tanto projeto interessante, nunca passou pela sua cabeça se candidatar a algum cargo eletivo, ou algum partido nunca te convidou? Já recebi sondagens, assim. Como eu viajei muito, eu viajei para todas as regiões do estado, todas as regiões, né? E então aparecia essa conversa, de vez em quando aparecia uma notinha no jornal, alguma coisa. Também já fui vítima de fake news, bastante. Mas não, assim, eu nunca tive esse real desejo de me candidatar, né? Meu marido depois foi candidato de novo. Eu acho que, assim, eu acho que eu continuei fazendo política, e aqui acho que no seu programa é esse o objetivo, né? Mostrar para as pessoas que política é muito mais do que o cargo eletivo. Exatamente isso. Né? A gente não precisa estar ocupando um cargo eletivo para fazer, né? E não precisa, assim, acho que a gente tem que desfazer um pouco o que aconteceu nos últimos anos, que é essa criminalização da política, né? Esse estereótipo, né, do que é um político, do que é a mulher de um político e tal. Eu vi todas essas viagens que eu fiz, mulheres incríveis, né? Mulheres que estavam na política ou mulheres que estavam ao lado dos maridos, mas que estavam apoiando, né? Fazendo política, porque elas recebem, elas fazem interlocução, as pessoas muitas vezes recorrem à primeira-dama para ter acesso ao marido, né? Ao governador. Então, isso você tem que lidar com muito jogo de cintura, com muita habilidade, assim, sabe? Com muita conversa. Eu acho que tem mulheres incríveis aí para se arriscarem, né? Não é o seu caso. Não é o meu caso, eu continuo fazendo esse outro tipo de política. Historicamente, a primeira-dama, ela está relacionada a projetos sociais, né? Ela não interfere na política. Eu estava assistindo outro dia um documentário justamente falando isso, que uma mulher política que gostava de estar no espaço político do marido era sempre escanteada para a sala de projetos sociais, para conversar com as mulheres sobre projetos sociais. Você tinha essa abertura com seu marido no governo, de interferir politicamente, dar o seu conselho? A pitaco a gente dá muito, né? Claro, não tem como não ser assim, né? Numa relação que é de muito acesso, né? Eu digo que assim, a coisa mais interessante de um governo é a quantidade de gente, de assunto que você recebe por dia, né? E mesmo que se você tem uma pessoa num poder de liderança, um CEO de uma empresa, também é muito, né, assediado e muita gente, tal, mas um governo desse tamanho, com problemas tão complexos, então é muita coisa. Mas eu tinha né, ele sempre me deu muito espaço e muita liberdade. Mas ele também me conhecia, ele sabia que eu ia até certo ponto, né? Tinha alguns temas que eu tinha mais interesse e mais conhecimento. Ali eu me envolvia mais, mas eu sempre me envolvi. Eu me lembro que a gente criou um programa estadual de valorização da gastronomia mineira. E esse programa era um programa do Estado. Mas as pessoas viam em mim uma liderança para essa área, porque eu tinha certeza que um programa estadual de gastronomia era importantíssimo, porque quando você cria um programa, um plano de trabalho, você identifica todos esses atores que eu estou dizendo, dessa cadeia produtiva extensa e diversa, e você atende às lacunas, né? Então, quais são as lacunas para o produtor rural, o pequeno produtor? E o do grande são diferentes, né? Tem ali alguma interseção, mas elas são diferentes, né? E até chegar à mesa, né? E os nossos restaurantes? E a nossa gastronomia mineira, que é tão reconhecida nos outros estados, a gastronomia mineira, ela é a única em todo o estado do Brasil que você for, tem comida mineira. Tem um pequeno restaurante de comida mineira. Tem alguém com essa. Porque, de fato, tem muito valor, né? Tem muita história, tem muita identidade.
Porque o mineiro recebe muito bem. Quando ele te recebe, ele te recebe sim. na cozinha, né? No mínimo pão de queijo e um café. No mínimo tem um pão de queijo e um café, né? Então, a gente trabalhou com os produtores de queijo Minas artesanal, por exemplo. Tinha uma série de demandas e resolveu uma série de demandas. Então, assim, esse programa foi um programa que eu me envolvi muito. E eu acho que tem reconhecimento até hoje sobre isso. A gente deixou um legado nessa área. Enfim, então eu consegui me envolver muito nisso. Agora, aquilo que era política estrito sensu, que é política partidária, né? Enfim, a relação entre os partidos, os debates que o governo precisava ter dentro da Assembleia Legislativa, eu era mais contida, porque aí eu acho que é o papel do governador fazer essa interlocução, né? Não cabia. Mas naqueles assuntos em que eu tinha mais intimidade, em que eu tinha mais interesse, esses eu me envolvi. Sim. Que coça, né? Deve coçar a língua, assim, para querer falar, ainda mais que é jornalista, você é comunicadora, né? Então, tem essa coisa de ser jornalista que a gente sempre a gente sempre faz uma leitura diferente, né? Uma leitura de como é que as pessoas vão ver né, o que está acontecendo. Com certeza, sempre tinha essa leitura de comunicação, assim. Carol, quando o governo terminou, eu sei que você é jornalista e você não se dedicou mais à área da comunicação. Você fez uma transição de carreira para a área de sustentabilidade. Conta um pouco para a gente como é que foi feita essa transição, o que você tem feito agora? Eu não chamaria de uma transição de carreira. Chamaria de uma evolução natural da minha carreira, da minha jornada. Todo mundo que deixa o jornalismo evolui, eu acho, tá? Na minha concepção. Não, imagina, tem jornalistas incríveis. Mas, assim, eu acho que depois da minha experiência no Servas, que foi transformadora, eu vi que eu podia trabalhar com essa área de projetos, certo? Então, logo em seguida, comentei que o outro acidente, né, com uma barragem em Brumadinho, eu me envolvi com esse projeto. E aí eu fui me especializando nessa área, eu fiz cursos de ajuda humanitária, pra você ter uma ideia, cursos de ESG, né? Explica pra gente o significado da sigla ESG, porque às vezes tem gente que ainda não tem muita familiaridade com o tema e, na verdade, é algo novo no Brasil, né? As empresas já falavam sobre ESG como responsabilidade social, ou responsabilidade social corporativa, né? É uma evolução desse termo, agregando outras boas práticas, né? Acho que a sociedade espera que as empresas tenham mais compromisso. Compromisso com a comunidade onde elas atuam, compromisso com a fabricação do produto. Então, o próprio consumidor, hoje, é muito mais exigente, certo? Com a fabricação, né? Com a destinação daquele produto. Então, a gente tem uma geração, especialmente a geração mais jovem, já muito atuada, muito familiarizada com práticas ambientais, as boas práticas ambientais, que tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com ESG, né? Então, o ESG vem para contribuir com as empresas para dar esse reforço na estratégia, que a estratégia vá além do lucro, ela vá para esse compromisso com a comunidade, com os clientes. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais, né? Assim, ao ver um produto, tem lá se é testado em animais ou não. Tem gente hoje em dia que tem mais essa consciência social e aí tem mais essa preocupação. Tem. E é crescente, né? Quando a gente vê episódios, as pessoas começam a perceber a vida no dia a dia, efeitos de mudanças climáticas. Então, ou é calor extremo, ou é chuva extrema, enchente e outras tantas coisas. Então, as pessoas, e elas têm mais acesso a esse tipo de informação, né? Informação sobre destinação do lixo, por exemplo, coleta seletiva, coisas que a gente precisa avançar, precisa mesmo, porque está cada vez mais claro que a gente vai sofrer consequências graves dessas mudanças climáticas. As empresas têm assumido esse compromisso, né, com maior frequência, com maior regularidade. Eu tenho trabalhado ao lado dessas empresas
Porque, veja bem, você é um empresário, você é um executivo de uma empresa, você está preocupado com o negócio, com a eficiência do negócio, e isso é legítimo, né? Então, as pessoas ficam preocupadas, olha, eu quero me inserir nesse cenário, eu quero, não é só me modernizar, eu quero me adequar, eu preciso falar disso para o meu colaborador. Quantas empresas estão hoje mais preocupadas com o colaborador? Tem empresa com centenas de funcionários, milhares de funcionários, que passam a maior parte da sua vida dentro da empresa. Então, a empresa precisa olhar para esse colaborador. Mas e aí, como é que eu faço? E hoje em dia você tem código de conduta, né, de ética, tem o compliance para evitar assédio moral no trabalho, Sim. assédio sexual. Você tem hoje um componente importantíssimo de diversidade, de equidade de gênero. Importantíssimo. Então, por exemplo, valorização das mulheres dentro da... Fundamental. Por que é fundamental? Fundamental porque a gente hoje tem uma lei muito mais rígida. A gente tem mulheres hoje ocupando outros cargos, elas querem ocupar cargos de liderança. Então, como é que as empresas conseguem alcançar? Então, a gente tem trabalhado para ajudar as empresas, apoiar as empresas a alcançarem esses objetivos. Vou te dar um exemplo. Nós estamos trabalhando num projeto de aceleração de carreira. Desculpa, no Instituto Terra Firme. Sim, no Instituto Terra Firme e outras consultorias também. O Instituto Terra Firme, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, vai promover um programa de aceleração de carreiras. Para quem não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, é um grupo de mulheres que está no mundo inteiro, fundado pela empresária Luísa Trajano. Ela é ótima. Eu quero trazê-la aqui, viu? Pra gente conversar. Vamos conversar com ela para trazê-la. E as mulheres que estão lá, Karine, são mulheres incríveis, com histórias de vida, mulheres empreendedoras, mulheres executivas, um time muito interessante que quer dividir esse aprendizado, né? Então, nós estamos construindo com eles um produto que é um programa de aceleração de carreira de mulheres, né? Eles já têm um programa de aceleração de carreiras de mulheres negras. Nós já estamos agora participando, inclusive eu vou ser mentora, estou me preparando para ser mentora dessas mulheres. Ai, que chique. Olha só que privilégio. Mas vou aprender muito, né? Porque esse papel de mentor, esse papel de voluntário, ele é muito importante para quem recebe, mas para quem faz, é ainda mais importante, eu acho, muitas vezes. É uma troca, né? Essa troca é de muito aprendizado. Eu acho interessante. Quem já fez algum tipo de mentoria, fica muito característico isso. Porque você fala, você está esperando ali as orientações, né? E você está falando, e tá tendo o retorno. Sim. E acaba ajudando os dois lados. Com certeza, um mentor vai falar, nossa, não tinha pensado nisso. Sim. E quem tá recebendo, né? Sim. A informação já processou aquilo, tá processando. É uma troca muito interessante. E eles já têm uma metodologia. E a gente vai agregar essa metodologia num produto próprio para Salvador. Nós vamos começar por Salvador. Mas depois a gente vai levar para outros estados também. Isso que eu ia te perguntar. O Instituto, ele atua no âmbito estadual, só no estado da Bahia, ou vocês atuam em outros estados, em outros municípios? O Instituto Terra Firme foi fundado em Salvador, porque o fundador, ele é baiano, né? O Augusto Lima, que é um empresário baiano que sempre teve esse desejo de retornar para a Bahia aquilo que ele conquistou, né? Então, ele tinha uma série de atividades como pessoa física, né, ali de doação, de ajuda, sempre fez muitas ações, mas ele tinha um desejo muito grande de ter um instituto, de dar uma consistência para esse trabalho, né, e está se tornando um dos maiores filântropos aí do Brasil, né, uma nova geração de filântropos, que é muito importante, a filantropia é muito importante, a sociedade civil é muito importante. A gente vê agora nesse episódio do Rio Grande do Sul como a união da sociedade civil foi importante, né, ao lado do Estado. Eu não acredito que foi muito mais efetivo do que o governo. Eu acho que as coisas, elas são, eu acho que tem uma mensagem que eu posso deixar, que os problemas, eles são muito mais complexos do que as pessoas. E as soluções também não são fáceis, porque se fosse fácil, seriam mais rápidas.
Se dependesse só de vontade, né? De inclusive boa da vontade. política, Exatamente, né? de boa vontade, de boa vontade, não é só isso. Então, assim, cada um tem o seu papel. O importante, o mais importante que eu acho é você manter uma mesa de diálogo. É você ter organização para esse diálogo, é você ter tranquilidade, você ter serenidade, saber que você tem que ceder um pouco para avançar um pouco. Cede um pouco, avança um pouco. Mas não desiste, persiste, né? Porque eu acho que a política também tem isso. Sem persistência, sem resiliência, a gente não consegue caminhar, não consegue ter resultado. E a persistência vai ser o seu principal desafio nessa posição de vice-presidente do Instituto Terra Firme? Com certeza. Eu acho que a gente tem desafios enormes, né? A gente começa pela Bahia, mas a gente vai para outros estados, a gente já tem aí trabalhar em alguns projetos no Rio, em São Paulo e aqui no DF também. Então, eu acho que o segundo semestre e o próximo ano vão ser desafiadores. Mudando de assunto, você criou um clube do livro em Brasília, um clube virtual. Conta pra gente como é que funciona esse clube do livro e se você é uma leitora voraz. Eu adoro ler. Eu sempre gostei de ler, mas assim, eu realmente tomei gosto pela leitura, acho que quando eu já estava na faculdade, ambientada com o jornalismo, e foi aí que eu tive maior influência pela leitura, que mostra que a gente, qualquer momento, é momento de ler, né? E o hábito da leitura é uma coisa difícil hoje em dia. Por quê? E a gente está na tela do celular o tempo inteiro. Os recursos visuais são mais atrativos, né? Então, você lê no Kindle ou você lê livro leio físico? Nos dois, mas tenho lido mais no livro físico agora. Na pandemia, eu, na verdade, tinha uma amiga que tinha um clube do livro em Belo Horizonte. Eu morava em Belo Horizonte ainda e ela tinha um clube do livro presencial. E ela já tinha me convidado algumas vezes e eu não fui, até que fui. E adorei. A gente tomava um vinho, conversava sobre o livro, enfim, tempo gostoso, assim, diferente, com amigos, pessoas que eu não conhecia e que eu conheci lá, pessoas interessantes. Mas logo em seguida veio a pandemia. E aí o clube do livro virou virtual. E aí eu quis formar um outro clube virtual, né? E aí tem muitos amigos de Brasília, muitos jornalistas, inclusive, outros não. E aí hoje tem gente de São Paulo, tem gente de Belo Horizonte no clube, mas eu resolvi levar a sério o clube. E aí, até com a ajuda da escrevedeira, e tem um curso de mediação de leitura, e eu fiz o curso com eles, muito interessante, porque as pessoas acham assim, um clube de leitura tem a ver com intelectuais, com professores, vão falar sobre, né, assim, coisas muito distantes da minha vida, e não é isso. Quem entra pro Clube do Livro sabe que a gente, olha, durante a pandemia, quanta gente se emocionou, quanta gente riu, quanta gente se emocionou com os personagens, com a história. Você é quem faz a curadoria dos livros? Eu faço a curadoria, mas também recebo dicas e opinião dos participantes, tá? Que eu aprendi a fazer? Eu acho que deu certo. Trazer autores que as pessoas não estão acostumadas a ler. Então, ter uma preocupação de trazer mais mulheres, escritoras mulheres, escritores de outras nacionalidades. Então, a gente já leu muito livro coreano, né? Livro japonês, livros de escritores africanos, né? Para sair um pouco do hábito de ler os mesmos autores. Então, tem sido uma experiência muito bacana. O grupo adora, sente falta, né? É claro que pós-pandemia as atividades retornaram, então é difícil manter as agendas, mas tem um desejo real das pessoas de participarem, porque quando a gente divide as impressões sobre o livro, muitas vezes a gente sai, gente, eu não tinha pensado dessa forma. Como que cada leitor absorve aquela leitura
forma diferente. Porque é a mesma história para todo mundo, né? Mas aí cada um tem uma visão e tem uma contribuição diferente para dar naquele momento, e sabe né? também o que mais? Cada momento da sua vida em que você lê o livro, você pode, muitas vezes a pessoa, eu sugeri um livro e a pessoa já tinha lido. Quando ela lê de novo, ela tem outra percepção, porque o momento da sua vida também interfere naquilo que te atrai, naquilo que te angustia. E a gente leu livros angustiantes, assim, leu histórias que mexem, falando, nossa, vontade de chorar, que vontade gatilhos, de fechar, né? O livro e nunca mais abrir. É que a leitura faz você viajar, né? Sim. E muitas vezes te desperta gatilhos bons ou ruins. E quem quiser participar do Clube do Livro, pode? Como é que faz? Pode participar. Nunca abri assim, né? Nunca teve esse momento de abertura de inscrições. O grupo sempre foi mais no boca a boca, mas a gente vai abrir agora. O meu Instagram é Carol Oliveira Pimentel. Pode me mandar um direct que vai ser recebido com muito prazer. Agora me conta o seguinte, qual livro toda mulher precisa ler? São tantos. E eu também preciso ler tantos. Eu preciso ler tantos, tem uma pilha de livros. Mas se eu tivesse que... Pode ser 2? Pode. Aquele que faz a diferença na vida da mulher que tá lendo, ou sobre maternidade, enfim, ou sobre o profissional, sobre a cor da pele. Sim. A pele importante. Tem muito livro interessante. Eu acho que tem uma autora que foi prêmio Nobel, inclusive, a Toni Morrison. Tem um livro que chama O Olho Mais Azul. Esse livro provoca em homens e mulheres que eu acho que todo mundo precisa ler. E essa experiência falar, a gente precisa falar sobre o racismo, se reconhecer racista, falar sobre racismo estrutural e ler autores negros. Isso é uma coisa que a gente fez muito. Tem lido muito autores negros e a Toni Morrison é essencial para todo mundo. Esse livro eu já li e é um livro que eu chorei. É um livro chocante mesmo, porque é real, né? E ela é muito não é uma potente, ficção. Qual o segundo, então? O segundo livro, vou falar de uma escritora mineira, maravilhosa, amiga, que já participou do Clube do Livro, inclusive, que é a Carla Madeira. Excelente. Ela tem 3 livros incríveis. Tudo é Rio, Véspera, que é o último, e Natureza da Mordida. Tudo é Rio e Natureza da Mordida são meus preferidos. Acho que as mulheres deveriam ler. E vão se surpreender. Uma escritora que está aí no topo agora, né? Muita gente leu e uma leitora uma escritora que fez muito sucesso durante a pandemia. Né? Ela é publicitária, a Carla, uma incrível, vale a pena conhecer. Por coincidência, eu estava vendo um post dela ontem e a Thaís Araújo comentou dizendo que a Natureza da Mordida não sai da cabeça dela. Realmente, os livros dela, eu não li o Véspera ainda, mas os outros 2 eu li e são histórias impactantes, né? Incrível, né? E a Carla escreve muito bem. Muito bem. É aquela escrita que prende você, né? E você fica também se imaginando no lugar daqueles personagens, né? E ela foi ao Clube do Livro e contou pra gente, assim, o processo de escrita dela. Por exemplo, Tudo é Rio é um livro que ficou muitos anos parado. Ela teve um bloqueio em certo momento. Demorou muitos anos para voltar. Então, a gente também conversa muito sobre esse processo de escrita, né, sobre o escritor, das influências que ele recebe. Eu acho incrível, assim, eu sou fã dos escritores. É um talento, eu tenho admiração. Você já pensou em escrever um livro? Já pensei, mas... Romance ou sobre sua vida? Uma biografia autorizada? A biografia está muito cedo. E acho que seria muito, até assim, prepotente, uma biografia. Mas eu acho que escrever faz muito bem. Eu gosto muito de escrever. Escrever faz muito bem. Calma. Coloca muita coisa na escrita. Esse exercício da escrita é muito importante. Carol, para a gente finalizar, você tem uma filha. Que recado você deixa para sua filha e para outras meninas? Olha, eu acho que as meninas precisam se valorizar, precisam cuidar de si mesmas,
precisam olhar para elas, né? Precisam persistir. A gente falou muito de persistência aqui, de resiliência, né? Ser mulher é ser resiliente. Tem muitos papéis. E a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Pode ser o que a gente quiser. Sempre que ter isso na nossa cabeça, assim. Olha, quantas vezes as pessoas disseram para mim que eu não podia, não vai até aí, não trabalhe com política, né? Não mexe com isso. Mas eu sempre tive muita segurança do que eu queria fazer, do que eu queria falar, né? Daquilo que eu sabia. É claro que você tem que saber, tem que ter consciência de si mesmo, assim. Às vezes eu até me penalizo por ter muita autocrítica. Isso também é difícil. Mas é importante também, sabe? Você você medir, mas nunca deixar de acreditar que você vai conseguir, né? Ter esse pensamento positivo, se valorizar em primeiro lugar. Carol, fiquei muito feliz com essa entrevista, com a sua participação. Obrigada. Muito obrigada. Eu que fiquei. Volte sempre. É muito importante a gente ter histórias de mulheres inspiradoras, mulheres guerreiras como você, que já passou por tanta coisa e tão nova. Obrigada novamente. Cacá, eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui. Quero te desejar muita sorte, sucesso, porque você merece. Acho que a ideia de ter um programa e de entrevistar mulheres com boas histórias, né? Histórias de mulheres comuns, né? Mas que em algum momento da vida tem alguma coisa para contar, né? Eu me classifico assim, uma mulher comum, que em algum momento da vida teve um episódio interessante que me trouxe até aqui. Então, parabéns por essa ideia. Eu acho que você tem mulheres incríveis para trazer por esse programa e eu vou ser sua telespectadora número 1. Obrigada novamente. Bom, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe o conteúdo. Até o próximo. Tchau, tchau.